Valendo? Tá valendo, Henry? Tá valendo. Agora tá Até valendo. que enfim. Gente, Conseguimos. eu tô vendo aqui. Nem relógio eu tenho. Que vergonha. Que vergonha. 20 minutos de atraso. A gente tentou lá no YouTube. Por algum motivo o YouTube não tava abrindo a transmissão. A gente não sabe por quê. Mas a gente tá começando o webinar aqui pelo nosso canal do Facebook. Acho que até um teste aí, né? Pra ver se realmente a gente faz no Facebook, faz no YouTube. A gente tá testando aí, tá bom? Queria agradecer a participação de todos aí que estão assistindo. Hoje o nosso tema é sobre gestão de cobrança. Se fosse no Facebook, fosse no YouTube, eu ia falar assim, pessoal, se inscreve no nosso canal. No Facebook eu falo o quê? Curte a nossa página? Curte a nossa página. E depois vai no YouTube e curte o canal do YouTube também. A gente tem um objetivo muito grande aí com o YouTube, né, Henry? Isso aí, o Henry é o cara que fica ali no backstage ali. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema é gestão de cobrança. Para falar de gestão de cobrança, nada melhor do que trazer a nossa amiga Tabata aqui. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom. Vamos falar de cobrança hoje, novamente. Legal. E aqui também, a nossa direita, no caso do vídeo, eu não sei se tá à esquerda ou tá à direita, mas a nossa direita aqui. Isso. Nós temos quem? A Lígia, tipo... A grande Severina dessa empresa. Essa é a minha definição. Muito bom. Presença Legal. ativa nos webinars. Exato. Muito bom. Então, gente, hoje o nosso tema é sobre gestão de cobrança. E a pergunta que a gente deixou até no tema aí, o que você tem feito com os seus inadimplentes, né, gente? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente tem toda aquela... A empresa, ela é um organismo vivo, né? Ela tem captação de novas oportunidades, ela busca novas oportunidades, faz marketing, faz venda, só que também tem a questão da cobrança, né? E a gente sabe que cobrança é um dinheiro que muitas vezes está parado dentro do seu negócio e que muitas vezes a gente tem que fazer alguma coisa com isso, porque traz vida ali, né, para a empresa. E aí, para começar esse webinar de hoje, nada melhor do que começar com alguns números, né, que a gente vai deixar um destaque aí para vocês. E aqui é a variação da inadimplência dentro de alguns segmentos. Algumas empresas estão sofrendo com isso. Comenta um pouco para a gente, ô Tabata, sobre isso daí. Isso, essa variação da inadimplência, a gente colocou por segmento justamente para abranger todo mundo. Então a gente tem as segmentações de bancos e cartões, de utilities, de telefonia, de varejo, comércio, serviços, para a gente ver como que está essa variação, se aumentou, se reduziu. Então a gente, na parte de utilities e telefonia, a gente de fato teve um aumento na inadimplência comparando março de 2018 com março de 2019. Mas quando a gente olha para os outros segmentos, a gente teve uma queda, mas não foi algo tão expressivo. É uma coisa que andou praticamente de lado. Então, a inadimplência permanece de um ano para o outro. A gente sabe que está complicado. A inadimplência tem crescido muito também. Aqui não apareceu, mas ela tem crescido muito em contas de bens de consumo mesmo, de água, luz, telefone, que são geralmente contas que a gente dá prioridade para efetuar o pagamento. E dentro desse tipo de dívida, também está crescendo a inadimplência. Então, para você ver como o cenário está bem complicado mesmo com relação a esse tema. Eu acho que, tipo assim, quando a gente olha alguns números desse, é legal a gente fazer um comparativo até com a nossa empresa, né? Tipo, olhar internamente para dentro da nossa empresa e também se perguntar, né? Será que realmente eu tô nesse segmento? Se eu tô nesse segmento, será que... Acho que serve de parâmetros. Se o seu, por exemplo, faz de conta que você é do varejo. Se tiver acima de 11,6 ou 12,6 ali que está indicando, né? Isso daqui é um indicador de que a gente tem que fazer alguma coisa dentro da nossa gestão, certo? Com certeza. A gente está num cenário aí econômico de 41% dos brasileiros falarem que tem pelo menos uma dívida. E o que é mais preocupante é que tem várias pesquisas de mercado que apontam que mais da metade desses brasileiros falam que estão incapazes de pagar as dívidas pelo menos nos próximos 3 meses. Ou seja, não é um cenário passageiro. E esse número, ele tem muito a ver com o que a Tabata falou da questão do que tipo de carteira que a gente está falando, né? Então, é claro que antes de pagar o cartão de crédito, provavelmente a pessoa paga a luz de casa. Então, quando chega nos bens de consumo, quer dizer que realmente o negócio pegou, né? Apertou. E realmente tem muito potencial, tem muito mercado dentro desses devedores para a gente atuar. Legal. E aí, acho que uma coisa que é super legal a gente comentar, que a gente tem mania de pensar que gestão de cobrança é você somente, a hora que realmente tipo, a pessoa
ficou devendo, agora eu vou atuar. Será que a gestão de cobrança atua só nisso ou tem um ciclo completo, da onde que começa desde a venda até o final? Por que é importante conhecer isso, né? A gestão de cobrança, ela de fato, ela entra neste ciclo. A partir do momento que eu efetuei uma venda de bens, de serviço, de alguma coisa, a gente já entra num fluxo de cobrança. Porque é muito mais prático e mais fácil você tratar um cliente que acabou de entrar na sua empresa e que ainda não está inadimplente do que tratar um cliente que acabou caindo na inadimplência. Então, aquela questão de régua de relacionamento, de lembrar o cara, ver se ele está com boleto, entender se aconteceu algo imprevisto, evitar que ele de fato caia na inadimplência. Porque uma vez inadimplente, uma vez negativado, fica muito mais fácil, muito mais difícil de você conseguir recuperar esse valor. E lembrando que, no geral, né, para as empresas de serviço, a gente considera uma taxa saudável, que é uma taxa funcional, assim, em média 4%. Então, a gente já está muito acima disso, né? Sim. 4% é o que a gente fala que é saudável, dado a funcionalidade do negócio. Então, tem sempre o cara que atrasa o boleto, tem sempre o cara que vai deixar de pagar porque quer largar o serviço. Então, até 4% tá ok. Passando disso, a gente já tem que disparar um alerta, né? Uhum. E tudo isso, quais são os temas e tópicos que envolvem uma boa gestão de cobrança, né? Quando a gente pensa em gestão de cobrança, o que a gente pensa? Aí a gente listou aqui sobre questão de conhecer o inadimplente, né? Conhecer o perfil do inadimplente. E quando a gente fala de conhecer perfil, a gente não está pensando em uma pessoa somente, né? Está pensando numa base. Você tem que segmentar essa base, é isso? Isso, pensar na sua base, pensar em quais são aqueles devedores que estão lá, como que eles chegaram lá, qual que é o perfil da dívida e não somente da pessoa física ou jurídica que contraiu a dívida. Então, a gente tem que olhar também a dívida que foi contraída. Legal. A gente vai fazer uma abordagem agora, mas a gente vai explorar esse tema com mais cuidado depois. O que fazer com seus inadimplentes? Então, a gente está falando, primeiro você conhece, depois você define o que vai ser feito, né? Você estabelece um plano de ação. A gente vai falar, dentro da boa gestão de cobrança, tem a questão da diversificação em formas de comunicação, porque tem que, por exemplo, você tem um perfil de determinado cliente. Será que esse tipo de comunicação faz sentido? Essa comunicação realmente atinge o objetivo? Ele consegue se comunicar com aquele cliente, né? Como otimizar a rotina também, a gente vai falar sobre isso. E quais são os indicadores, que eu acho que é o principal aí nesse final, né? Sim. Ver se realmente todo o nosso processo de gestão de cobrança, ele está realmente fazendo sentido para o negócio da empresa, ou se ele realmente se a gente está conseguindo medir aquilo que a gente quer alcançar com tudo que a gente está fazendo nas ações, a gestão de cobrança em si. Então, esses são os temas que a gente vai abordar aqui com calma com vocês. Tá. Primeira coisa, o que conhecer? E aí, eu vou perguntar para a Lígia, vou deixar isso daí. Quando a gente fala de conhecer, a gente precisa de informações, né? Precisa de dados, né? E que os dados... E onde que a gente pode achar essas informações? Onde que a gente pode encontrar isso? Pensando em carteira, a gente sempre está falando de um público que provavelmente eu já tenho bastante informação, né? São clientes que negociam comigo, que estão ligados ao negócio. E aí, o que a gente não tem de informação, o ideal seria em busca de enriquecimento da base mesmo, né? As informações cadastrais, como estão aí, as informações sociodemográficas, né? Onde a pessoa mora, a idade, o máximo de características que a gente conseguir dela, profissão, enfim, são muito relevantes, mas eu acho que é sempre legal dar essa dica, que toda vez que a gente fala de análise, de entender características, a gente está falando de múltiplas dimensões, né? São várias características. Então, o José tem 20 anos e mora em São Paulo. A Maria tem 30 anos e mora em Minas. Como é que eu segmento, de fato, a base de um jeito inteligente? É sempre legal pensar na ideia do Pareto, né? Não sei se quem tem familiaridade com esse termo, mas, basicamente, o que é fazer um Pareto? É tentar achar onde a sua base tem mais concentração. Pareto, basicamente, é uma pessoa que descobriu que, em geral, nas populações normais, a gente tem concentração de 80% dos indivíduos em 20% das características. E isso tende a ser generalizável. Então, isso é muito relevante, porque às vezes a gente vai analisar uma base, a gente cai naquela, não, eu quero olhar no detalhe que tem um indivíduo só que mora no Acre, eu não quero tirar ele da minha análise. E às vezes a gente acaba perdendo uma análise por falta dessa capacidade de generalização. Sim. Então sempre dá foco no que você tem mais massa, mais concentração na sua base. Legal.
E quando você trabalhava, isso fazia sentido? Porque você veio do segmento de cobrança, Sim, né? sim. Então você sempre atuou nesse segmento. Vocês tinham mesmo esse critério de segmentação, de deixar bem claro com quem vai atuar? Sim, faz total sentido, até porque quando a gente trabalha com um budget controlado, a gente tem que saber aonde que a gente vai colocar esforço, onde a gente vai gastar dinheiro para recuperar dinheiro. Então a gente fazia muito baseado na geolocalização, porque a gente fazia muitas ações de carta cartorária, que envolve correio, que envolve custo, que envolve chegada da correspondência, que envolve idade, muita questão do perfil da dívida, porque a gente tinha que saber se um cara pagasse, se já pagaria a ação. Então, tudo a gente tinha que fazer de acordo com o perfil. Era tudo planejado em cima do perfil, tanto da dívida quanto do devedor. Então, assim, acho que para deixar bem claro para quem está assistindo, eu acho que a gente tem duas coisas diferentes aqui, né? Tipo, eu primeiro pego o perfil desses devedores, faço a característica deles, falo onde ele mora, qual que é a sua condição socioeconômica, e do outro lado eu tenho o perfil da dívida. E aí, como que a gente faz o cruzamento disso para conseguir realmente montar talvez uma estratégia futura em relação a isso? Então, a gente costumava usar bastante a relação do ticket médio. Então, eu sei que eu tenho um ticket médio de R$500, então eu vou dar vazão para aquelas dívidas que estão dentro daquele parâmetro de ticket. Legal. Então, você consegue fazer um pareto não só do perfil dos devedores, mas um pareto também da concentração onde está concentrado as dívidas. Você coloca algumas... Me fugiu a palavra... Futures. A gente faz algumas features, coloca, concatena, valores de 100 a 200, de 100 a 500, a gente consegue fazer algumas segmentações na própria dívida também, para você conseguir entender aonde que você tem que atacar, em qual canal você vai atacar, para que a ação se pague. Não adianta você fazer muita coisa. Eu acho super legal isso que você está falando, porque para cobrar tem que ter dinheiro, né? Para cobrar tem que ter investimento. E muitas vezes a gente então, acha que não, tem que né? ter aquela balança. Então, eu vou investir dinheiro porque eu quero recuperar dinheiro. Então, aonde que eu estou investindo? Qual que é o meu percentual de recuperação? Tá pagando a minha ação? Depois que eu pago a ação, sobra uma margem? Tá sendo positiva ou não? Não tá sendo positiva? Vamos remanejar, vamos planejar novamente, vamos entender onde que a gente errou, onde que foi efetivo. Mas sempre tem que ter essa visão de... Para cobrar, tem que investir. Então, tem que ter sempre essa balança para a conta fechar. Senão é mais um gasto que você vai ter. Né? Senão daqui a pouco estão cobrando você por ter Exatamente. gastado para fazer sua ação de cobrança. Sempre lembrando, né, que para perfil de dívida é muito mandatório, eu acho que talvez, estatisticamente falando, pelo menos, a future mais relevante é o tempo da dívida, né? Sim. Então, a dívida recente, que tá fresquinha, a chance de você conseguir recuperar ela nem se compara com o cara que já tá te devendo há mais de um ano. Então, se você não tem estratégia nenhuma, se você não faz ideia do que fazer com a sua base, filtra a dívida mais recente. A chance de sucesso mediante o cenário de não fazer nada vai ser sempre grande, né? Sim. Ainda mais com relação a dívidas que já prescreveram, que muita gente tem dúvida de, eu posso continuar cobrando, não pode. Você pode continuar cobrando uma dívida que já prescreveu, que já deu 5 anos. O problema é que recuperar esse tipo de dívida é muito complicado, porque o nome da pessoa já não está mais negativado, então, para ela tá ok. Então, é muito mais difícil recuperar. Né? Então, realmente, olhar a idade da dívida é fundamental, como a Lígia falou. Muito bom, muito bom. Continuando aqui, qual que é o próximo passo? Vamos falar das ações. Então, assim, a gente traçou o perfil. Sem a gente conhecer o perfil da dívida e o perfil do devedor, não tem como a gente saber qual a melhor ação, certo? Não. Então, vamos lá. Quais são? E depois que a gente fez essa tarefa de casa, pegou lá a nossa base, segmentou ela, definiu, colocou mesmo ali um estudo realmente relevante ali, mostrando, o perfil é esse da dívida, o perfil é esse do nosso devedor. Tá, vamos agir agora. O que a gente tem aí de ação? Conta um pouco pra gente. Então, é que a gente separou 5 ações que são parte do processo de cobrança e que são bem simples, mas que são muito eficazes quando a gente coloca dentro de uma esteira. Que a primeira questão é a ação de localização. Você tem que ter foco em localizar o seu devedor, porque é a partir da localização, do contato, que você vai conseguir fazer uma negociação. Independente se essa negociação vai ter um humano interagindo ou se vai ser totalmente por um site, alguma coisa, você precisa localizar, você precisa trazer o devedor até você. E aí tem alguma ferramenta específica que pode atuar nessa questão da localização?
na validação cadastral? Alguma ferramenta de validação cadastral pode ajudar? Sim, é uma ferramenta de validação cadastral, de enriquecimento cadastral, higienização de dados, algum tipo de discador ou de empresas que fazem validação de mailing para saber se o telefone está válido, se você consegue um alô ou não. Dependendo da ação que você vai tomar, também é importante, também é válido, mas sempre lembrando que essas ações com discador para identificar números bons geram custo e geralmente é um custo bem maior do que você mandar um SMS, fazer algo do tipo. Então, sempre colocar na balança aquela questão que entra. O valor da dívida vale o investimento? Vale. Então, vamos tentar. Não vale o investimento. Então, vamos procurar um meio alternativo. Eu acho que vale a pena a gente focar um pouco aqui nessa questão da localização e a validação cadastral. Como que funciona isso? Geralmente, como que o pessoal faz isso no mercado? Olha, tem várias formas, né? Isso que a Tabata falou é super relevante da questão do alto custo do validador de telefone, especialmente, né? Hoje no Brasil a gente tem um cenário que, sendo bem sincero, é quase caótico, é quase circunstancial. Porque se eu tenho um número numa operadora e eu troco de número, o meu número ele não fica morto, o meu ex-número, ele vai para outra pessoa. Então, identificar o dono do telefone já é um desafio. Outro desafio é que é um mercado que está bem exausto. Tem muita gente tentando esquentar telefone, que são aquelas ligações que você recebe de robôs. Então, o que está acontecendo? Isso está ficando tão banal que as pessoas não atendem. Elas estão com uma tendência maior a não atender o telefone de número desconhecido. Ou seja, quando você não consegue contato com a pessoa, não necessariamente quer dizer que o número está errado. Pode ser que ela simplesmente não vai atender o seu número. Então, colocar todos os seus esforços, investir pesado para conseguir telefone correto, às vezes também não vai ser uma estratégia eficiente, né? Sim, até porque tem alguns aplicativos que você consegue baixar no celular que já identificam um número, mesmo que esse número nunca tenha ligado para você, ele já identifica e fala cobrança, banco, ele já dá a origem daquele telefone. Ou se você recebe uma ligação, você jogou aquele número num site, o site já vai vir. Tem as coisas do Reclame Aqui, pessoas que já pontuaram aquele telefone. Então, hoje é muito difícil mesmo você conseguir validar telefone. Às vezes o telefone está correto, é da pessoa, mas entra essa questão que a Lígia falou. A pessoa já viciou na rota de descagem, já conhece o número, não quer atender, desliga. Então, é um alto investimento, tem que usar com sabedoria. Por isso que eu acho que sempre os meios alternativos ao telefone acabam sendo mais baratos. Por mais que... se a gente falar de eficiência mesmo, ok, o telefone ainda é o maior, mas se a gente falar do custo dessa eficiência, às vezes não compensa, né? Legal. Tem um segundo ali, ó, vamos ver se eu consigo ler isso daí. Utilizar fraseologias diferenciadas, ó, acho que eu consegui. Saiu. Muito legal. Com uma periodicidade regular de envio. Explica pra gente, Otávio, o que é essa fraseologia? Isso nada mais é do que criar a nossa régua de relacionamento. Então, eu estou iniciando o mês, eu estou iniciando a minha régua. Então, colocar em quais dias vai sair essa ação, colocar um horário pré-definido, se essa ação vai ser fracionada ou se vai ter um envio imediato, colocar fraseologias diferenciadas. Você não vai mandar três ações de SMS, por exemplo, na semana com a mesma frase para o mesmo número de telefone. Você está gastando dinheiro à toa, porque a pessoa já vai viciando. Então, você lançou uma campanha, por exemplo, de desconto. Você vai mandar a primeira frase no início da semana, fazendo um esquenta para aquela campanha que você vai lançar. A outra já é falando um pouco mais da campanha. A terceira já é falando do desconto. Então, as frases elas têm que ser diferenciadas, mas elas têm que se completarem. Não adianta você mandar uma frase abordando um tema e na outra falar uma coisa completamente diferente, porque você acaba entrando em contradição. Então é interessante que nessas terceiras frases se complementem, se integrem, para que a pessoa entenda que é referente àquela dívida, que a empresa está pensando nela, em possibilidades de abordagem diferente. E eu acho legal a gente lembrar que quando a gente fala de inadimplência, a gente está num cenário extremamente competitivo. Em geral, pessoa que deve para um lugar, ela não deve só para um lugar, ela deve para vários. E às vezes a realidade do brasileiro é ter que escolher o que ele vai pagar. Eu vi uma pesquisa que é uma média de 3 dívidas, né, por devedor. Então, assim, você ser oportuno na forma de se comunicar
pode gerar um engajamento que ele vai te escolher e não escolher os outros, né? Então, a questão da frase realmente é muito importante. E assim, uma dúvida que eu tenho, quando a gente fala na utilização de tipo diferentes termos, diferentes frases e tudo mais, é legal fazer alguma medição desses termos para ver quem teve mais resultado, como que foi. E eu vi que você destacou também a questão da periodicidade regular. Tem alguma dica, tipo, a cada 3 dias, a cada semana? O que você acha? Essas informações mais do dia a dia, da prática mesmo. Então, é que essa questão vai muito de acordo com o perfil da dívida que você está trabalhando. Eu costumo trabalhar com pelo menos 2 ações por semana, porque eu acho que 3 acaba sendo muita coisa para cobrança. 3 geralmente a gente usa para vendas, que você quer engajar o cara e quer que ele venha até você e é mais agressivo. Eu acho que para cobrança, como já é... Cobrar não é algo legal. Sim. É algo desgastante. Então, você exagerar, querer mandar todo dia, toda hora pro cara, você vai desgastar uma relação que você está querendo construir. Então, eu acredito que 2 vezes na semana, ok. Lembrando que é toda semana. Então, eu mandei 2 vezes essa semana, 2 vezes semana que vem. Porque não adianta, por exemplo, Gui, eu mandar uma ação no primeiro dia útil do mês e mandar uma no último dia útil do mês. O cara não vai nem lembrar. Porque quantas mensagens a gente recebe todos os dias? Então, pelo menos ele lembra, olha, recebi uma ontem, aí quando chega, olha, aqui eu recebi outra, na próxima semana. Então, ter esse cuidado com o cliente, eu acho bacana. Muito legal. Próximo ali, terceiro, criar campanhas de desconto para regularização dos débitos. Campanhas de desconto. Conta um pouco mais pra gente, como que baseia essas campanhas, até onde a gente pode chegar nisso, né? Então, o que acontece? Até onde a gente pode chegar, quem vai definir isso é cada empresa dentro do que ela acredita que é. Para ela ainda vai ser um ganho se ela der aquele desconto para o cliente. Porque, por que eu coloco esse tópico? Porque não adianta a gente fazer uma ação, conseguir localizar o cara e quando ele chega, você fala assim, olha, sua dívida atualizada é o triplo do valor do que você adquiriu. Ah, ok, mas vamos negociar? Não, é isso ou nada. O cara já tá com o nome sujo, o cara já tá devendo. Então, se você não criar nenhuma flexibilização para que ele possa efetuar o pagamento, ele vai simplesmente falar, tá bom, ok, e não vai pagar. Mas assim, numa negociação, tipo, existe um momento ideal para você abrir para essa campanha? Você já pode chamar pela chamada, sei lá, às vezes você enviou um SMS já falando disso, que você recomenda? Assim? Bom, como o SMS ele é um chamariz para que o cara entre em contato com você, é bacana você colocar descontos de até tantos %, entre em contato, descubra nossas condições e tudo mais. Só que não adianta também você abrir uma campanha de desconto muito grande para um cara que está com uma dívida que acabou 3 dias. O cara vai dever na 3, 4 dias, você não vai abrir 50% de desconto. Então, o cara que já passou dos 3 meses, poxa, esse cara vale a pena dar 20%, 30% em cima da dívida, ou você, de repente, zerar os juros para que o cara pague somente o valor devido. Então, ter esse tipo de ponderação. Mas é bacana porque não adianta, se você está devendo e o cara chega, é isso ou nada, a pessoa vai ficar com nada. Ela não vai efetuar um pagamento, principalmente se for uma dívida um pouco mais antiga, de um valor exorbitante como é hoje, de juros, multa, mora que a gente tem no mercado. Legal. E propor meios alternativos para o pagamento também, né? Ou seja, não só uma porta de entrada, só pode pagar dessa maneira. É, porque hoje é muito engessado a questão do boleto. Eu te mando um boleto, você paga o boleto. Eu te mando um boleto, você paga o boleto. Então, trazer o cliente para você pode colocar transferência bancária, você pode colocar um aplicativo de transferência de dinheiro, alguma coisa que facilite a sua interação com o cara, que facilite o pagamento, porque nem sempre o boleto é o melhor meio. O boleto você esquece, você perde. Então, tentar mostrar para o cliente, a parte principal desses meios alternativos é você mostrar para o cliente que você está procurando alternativas para que ele consiga regularizar. Então, que você realmente está se importando com a situação, não é só a sua parte, é pensando na parte dele também. E assim, quais são os meios que a gente poderia propor, além do boleto em si? Acredito que seja transferência bancária, que seja um PicPay, algo do tipo, que você consiga fazer essas transferências. Eu acho que é bacana para o cliente. Eu acho que é legal a gente... Eu estou fazendo todas essas perguntas, né? Porque assim, a gente aqui na Assertiva tem uma base enorme de clientes, né? Várias pessoas se inscrevem nos nossos webinars e tudo mais. E geralmente tem desde a assessoria de cobrança, né, que já é especializada no assunto, já sabe o que fazer, e às vezes eles estão assistindo aqui para pegar algum insight a mais. Sim. E a gente também tem os departamentos de cobrança que muitas vezes não, né,
eles estão fazendo todo esforço de cobrança ali dentro do departamento, pode ser dentro de uma empresa de varejo, ou pode ser alguma empresa B2B ali que faz a própria cobrança internamente, e às vezes eles não conhecem esses outros tipos de e-mail, né, que pode ser utilizado também, eu acho legal. E aí, por último, a questão das datas-chaves, né? O que é isso, Lígia? Datas-chaves para a gente conseguir recuperar o dinheiro? Basicamente quando a economia está mais aquecida, né? Quando o dinheiro vem pro bolso do trabalhador, né? O 13º, o imposto Acho que de não, renda. acho que aqui o pessoal pode confundir e falar assim, aproveite o Dia das Mães para pagar. Não. Nada a Imposto ver, de né? renda, o 13º, algumas empresas têm como é que fala? Divisão de lucros? PLR. São datas muito relevantes para a recuperação de dívida, Sim. né? Assim como para o comércio também, né? Mas para a recuperação de dívida são bem importantes. Então, às vezes, planejar essa régua de comunicação para um pouquinho antes dessas datas já faz com que a pessoa coloque você na lista, né? E ficar sempre atento também. Eu acompanho muito algumas coisas referentes à economia e na parte de política, porque que nem ano passado eles liberaram quem estava com o fundo de garantia inativo, que também aqueceu, porque muita gente pegou o fundo de garantia para regularizar dívidas. Tem uma proposta que já tá no Senado, que eles estão estudando, de a pessoa não sacar o fundo de garantia inativo, mas poder utilizar o fundo de garantia que está inativo para quitar débitos, que está consignado, quitar dívidas. Então, a pessoa vai conseguir, por exemplo, vai sair direto do fundo de garantia para a instituição para a qual você deve e eles vão abater o valor da sua dívida. Então, sempre tá de olho se vai ter alguma movimentação, se está tendo alguma coisa referente a isso. Legal. Acho que de ações, basicamente, tem várias outras, né? Se a gente for aprofundar, tem muita coisa para falar. Mas acho que as cinco principais são cinco principais são essas. Vamos lá agora. Tá, agora a gente falou sobre perfil. Ó, relembrando, tá, gente? Falou de perfil, falou de ações. As ações está totalmente ligada com a questão do perfil do devedor e o perfil da dívida. Tá, e comunicação. Hoje existem vários canais de comunicação. Qual escolher, por que escolher? Isso tem a ver também com o perfil? Não tem a ver com o perfil? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, tem que usar tudo isso? É isso? Não é confusão? O que eu faço? Imagine que tipo, a pessoa está lá do outro lado desse jeito. Eu acho que vai muito do perfil da pessoa para qual você vendeu, do perfil do seu devedor, a idade do seu devedor e também do seu comércio. Legal. Porque se você tem um comércio pequeno, não adianta você querer mandar e-mail, colocar um Telegram, colocar um Messenger, um call center, que não vai funcionar. De repente, para aquele seu público, você consegue fazer um WhatsApp, uma ligação, um SMS pedindo para que ele vá até a sua loja, de repente, porque aí também ele já entra, já vê se tem alguma novidade, de repente para ele fica interessante ele quitar uma dívida para ele poder comprar alguma outra coisa. Mas basicamente hoje a gente fala muito em omnichannel, que é essa multicanalidade, a pessoa poder entrar em contato por diversos meios de comunicação. E essa diversificação, ela acontece e ela facilita muito, porque a gente está num ambiente muito digital, né? Então, ter a possibilidade de ter um WhatsApp para negociar, de ter um Messenger, de e-mail, telefone, WhatsApp, todos esses são meios de comunicação que são eficientes de fato, mas tem que sempre voltar, né? Se o perfil das pessoas que eu tenho na minha base, se tá de acordo com aquilo que eu tô fazendo. E né? sempre entendendo as limitações do canal, né? Exatamente. Por exemplo, a gente falou do telefone, né? Que pode ser limitante, por exemplo, ali pro WhatsApp, pro telefoninho mesmo. Mas se a gente pensar em e-mail também, às vezes as pessoas compram base de e-mail, o e-mail não está validado, o e-mail não existe, você não vai ter retorno, às vezes não é porque a pessoa não quis pagar, é porque o e-mail não chegou, Sim. né? Então, nunca colocar muita expectativa num canal só. Acho que a diversificação traz muito mais segurança para a estratégia. Sim. Tá. E fazer o teste também, né? Testar. Então, eu peguei aquela minha base, vou mandar uma ação de WhatsApp, ver o retorno que teve, vou mandar um de SMS, veja sempre o retorno. Entenda por onde o seu cliente prefere falar com você, por onde a sua abordagem, a sua comunicação é melhor. Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, o e-mail funcionava muito com aluno de universidade. Você morria de ligar, mandava Não SMS, nada. Você mandava um e-mail com um boleto, fazia uma boletagem via e-mail.
o cara ia lá e pagava, porque o universitário tá ali, é e-mail, é matéria, você troca informação, ele tá sempre muito ligado naquilo. Então, se comunicar com ele por e-mail é muito mais fácil. Então, novamente, é conhecer o perfil para pessoa, conhecer o perfil do seu devedor, é entender qual é o meio mais eficaz de comunicação. E assim, pensando em tempo da dívida, né? Ainda tá falando do perfil da dívida. Tipo, tem alguma interferência quando a dívida é muito nova, quando a dívida é muito velha? Eu acredito que o tempo da dívida a gente não sofra nenhuma interferência com relação a canais de comunicação. Acho que o canal de comunicação ele é muito mais afetado pelo perfil do devedor do que da dívida. Porque é a questão de localizar e não de negociar. Sim. Então, acho que é totalmente o perfil do devedor. Muito bom. Vamos conversar com ela, né? Tô aprendendo muito. Meu Deus do céu, é muita coisa. Vamos lá. Eu acho que um exemplo bem legal quando a gente fala do perfil do devedor, por exemplo, pessoa com a faixa etária muito alta. Será que tudo faz sentido para ela? Ah, vou mandar um Messenger. Eu até achei estranho antes de vir para cá, né? Porque ali já a Tabata, ela falou assim que tem empresas hoje até fazendo cobrança pelo Messenger do Facebook, né? Eu achei tipo... Mas claro que é tudo... Como é um canal diferente, tem que ter uma permissão, a utilização disso para fazer. É como se fosse um call center digital, onde a pessoa clica no ícone e aparece várias mídias sociais. E ela clica na mídia social pela qual ela quer ser contatada. Então ela escolhe se ela quer ser contatada pelo Messenger, pelo Telegram, pelo WhatsApp. E a partir dali a empresa cria um canal de comunicação com ela. Eu acho que isso daí, Lígia, é até uma dica, né? Tipo, a hora que você estiver fazendo o cadastro do seu cliente, conversando com ele, talvez deixar alguma pergunta ali na hora da validação, na hora de fazer o cadastro da pessoa, tipo, qual é o meio que você prefere ser comunicado? Eu acho que a gente tem uma característica muito forte aqui do brasileiro desses últimos anos, que é, de repente, ter um pouco de aversão a telefone mesmo, né? A ligação. Então, até para ação de marketing, né? A gente vê que quando a gente dá a entender que a pessoa não vai ter que falar, interagir, parece que a aderência é maior do que quando ela pode responder só via digital. Então, eu acho que a tendência cada vez mais é ir mais para essa coisa mais digital, mais fácil, mais curta. As pessoas estão muito sem tempo, né? Elas não querem falar, oi, bom dia, tudo bem? Né? As coisas estão ficando muito ágeis, né? Legal. Tá. Otimização. Otimização, basicamente, é fazer mais com menos, certo? Exatamente. Então, de tudo que a gente já veio falando até agora, esse aqui é, na verdade, o momento que você vai parar, olhar para dentro do teu negócio e entender o que você está fazendo com o seu inadimplente, que é o tema do que a gente está fazendo no webinar hoje. O que você está fazendo com o seu inadimplente. Então, aqui a gente colocou para você revisitar o seu fluxo atual de cobrança, mapear o que é que você está fazendo, e ver o que pode ser melhorado. Porque você pode ver que nessa sua esteira tem coisas que você está fazendo a mais que não são necessárias, que estão sendo só custos e não tem nenhuma recuperabilidade, ou coisas que você não tinha pensado ainda, você teve um insight e colocar isso dentro da sua rotina. Então, aqui o que a gente colocou. Então, dentro do que a gente já veio falando durante o webinar, primeira coisa, ver se a base de inadimplente está devidamente preenchida, atualizada, se tem os dados do devedor, os dados da dívida, a atualização de juros, de multa, de mora, entender com o financeiro da sua empresa o quanto que você pode dar de desconto, que não vai prejudicar a saúde financeira da tua empresa. Então, tudo isso é bem importante para você conseguir criar as campanhas, mapear os perfis. A outra, que a gente já estava falando aqui, é saber o perfil do devedor e o perfil do débito, justamente para conseguir fazer isso, entender onde você pode atacar, de que forma você pode atacar esse cliente, contatar esse cliente. Fazer a régua de acionamento preventivo e de cobrança, que é aquela questão, tratar o cliente antes dele entrar na inadimplência, e depois que entrar na inadimplência, não esquecer ele lá, lembrar dele, mandar ações, fazer com que o cara se sinta incomodado, mas não a ponto de não querer mais falar com a sua empresa, mas a ponto de querer regularizar. Eu acho que não é um tema desse webinar, mas é legal a gente falar sobre essa questão da régua, né? Focar bastante nisso, porque a régua... Para quem não conhece a régua, imagina que alguém do departamento de cobrança. O que é a régua de acionamento?
É você determinar o tempo certinho e como você vai fazer a abordagem para cada tipo de situação. Às vezes você pode mandar alguma notificação antes mesmo da dívida acontecer, né? A gente costuma falar que você faz o preventivo em D-5. Então, o que seria? Se a dívida vence no dia 10, então você vai contar do dia 10 menos 5 dias e vai mandar, por exemplo, um SMS. Olha, seu boleto que vence no dia tal, segue o código de barras. Porque às vezes a pessoa perdeu o boleto, não se recorda. Então, hoje, como a gente faz tudo por aplicativo, às vezes a pessoa recebe um código de barras via SMS, ela copia, cola no aplicativo do banco e já efetua o pagamento. Ela não precisa nem do papel, nem nada. Então, é muito mais ágil. Então, às vezes, lembrar a pessoa, porque às vezes a pessoa realmente esquece, na correria do dia a dia, você fala, nossa, eu esqueci de pagar tal dívida. Então, é um lembrete para a pessoa. É melhor do que você deixar ela ficar inadimplente, correr juros, e aí já entra uma dor de cabeça, sabe? Legal. E eu acho que a régua, ela também deve ser bem pensada para o momento que aquela dívida está. Então, quando a dívida tem um vencimento recente, é interessante que a régua seja mais recorrente. Sim. Depois de um tempo, uma recorrência muito forte na régua, às vezes é só mais custo, porque a chance daquela dívida ser paga já diminui demais. Então, eu acho que perder um tempo pensando na sua régua de relacionamento é um super investimento para a estratégia de negócio. Sim. Legal. Oferecer condições diferenciadas para a negociação. Que é aquilo que a gente falou, a gente questão já falou, do entender até onde você pode ir com descontos, entender o que você pode oferecer para que você não seja prejudicado também, que seja um acordo bom para ambos. Então, acho que aqui na verdade, essa parte que a gente está falando é você pegar tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, Exatamente. né? E começar realmente a olhar o fluxo, o passo a passo ali, né? Tipo, desde o momento que o cliente ele adquire uma compra, depois ele adquire ou ele entra na dívida, como que você vai agir em cada momento, antes dele ficar num perfil de dívida, depois que ele está com mais tempo ali. Então, é sempre você pensar dentro desse fluxo e mapear as ações que você vai fazer. E também, acho que é super legal, a gente vai falar depois, né? Sobre a questão de medir as suas ações dentro dessa otimização também. Exatamente. Porque senão a gente não começa a fazer, tipo, às vezes uma determinada ação que você muda um pouquinho já pode ter um efeito muito grande, né? Sim. Então isso é bem legal a gente falar. Eu acho que mais importante do que essas pequenas ações que têm um efeito grande são as ações que a gente acredita que são muito relevantes e não são. Eu acho que o aferimento é muito importante para isso. Às vezes a gente tem por feeling uma certeza e você vai ver, você fala, não, o resultado não é legal, preciso parar de fazer isso, né? Exatamente. Legal. Vamos lá? Tá. Então vamos falar agora sobre métricas de monitoramento para a gestão da sua cobrança. Né? Ou seja, o que a gente vai aferir, o que a gente vai monitorar, o que a gente vai colocar de indicador, o que a gente vai ver dia a dia ali para ver se realmente toda aquela otimização, todo aquele caminho, todo aquele mapa de contato com o cliente que a gente fez para realmente recuperar a dívida, para não perder o cliente, porque quando a gente fala de dívida também, a gente está deixando o cliente stand-by ali, né? Sim. Ou seja, se a gente recupera esse cliente, ele pode voltar a comprar novamente. Isso é super positivo também, né? Mas aí conta pra gente, o que são alguma dessas métricas que a gente vai medir? Isso. Aqui eu trouxe uma métrica que ela é bem básica, que ela é focada na recuperação da sua base de inadimplência. Então, esse acompanhamento, ele é basicamente como se a gente tem um funil de vendas, esse seria o nosso funil da cobrança, onde você vai colocar a sua base, né? Qual que é a sua base de inadimplência por valor ou por quantidade, ou os dois, o que é um cenário bom colocar sempre os dois. Dessa sua base, quantos que você acionou, desses que foram acionados, quantos que você de fato conseguiu localizar, que você conseguiu contatar, desses caras que você conseguiu contatar, quantos que você conseguiu negociar, desses caras que você conseguiu negociar, quantos que voltaram à reincidência da inadimplência, que não conseguiram honrar o acordo que fizeram contigo, e os recuperados em cima dos negociados também, que é para você entender a efetividade dos seus acordos. E aí, dentro desse funil macro, a gente consegue colocar algumas etapas, que é, eu acionei por uma ação com determinada fraseologia em determinada data. Quantos localizados eu tive a partir daquela ação? Então, esse é como se fosse um funil macro. Aí você consegue ir colocando essas aberturas de, eu mandei uma ação no dia tal, a fraseologia era diferenciada, era um público assim, um público, sabe,
para você ir medindo de maneira mais delicada, mais na raiz mesmo. Mas esse é o básico, assim, que você não tem, se você chegar hoje na sua empresa, você não sabe o tamanho da sua base de inadimplência, você não sabe qual que é o percentual que você consegue negociar e o percentual que você consegue recuperar, você não tem noção nenhuma do que está acontecendo no seu negócio. Legal. Então, pelo menos, essa visão macro você precisa ter, porque senão você também não sabe nem quais tomadas de decisão você pode fazer, se a sua ação está sendo efetiva ou não, porque você não tem parâmetros para saber se o que você está fazendo está sendo positivo. Eu acho que aqui tem um indicador bem importante que a Tabata não tinha comentado ainda, que são os reincidentes de quebrar acordo. A gente tem um comportamento bastante comum, eu trabalhava num banco, eu sei bastante disso, que é em relação ao cara que se relaciona com a sua cobrança. Então, o que é? O cara, de repente, não quer ser cobrado. Então, ele vai lá e negocia. Aí, chega na data dele pagar o acordo, ele não paga. Aí, você vai ligar para ele negocia de novo. Ele vai pedalando o acordo. Às vezes, esse tipo de cliente, ele suja totalmente a sua análise. É bem importante ter essa visão apartada. Legal. E então, assim, acho que a métrica principal, acho que todo mundo tem que ter isso, e tem muita empresa que não tem. Primeiro é medir a inadimplência total ali, quanto que isso representa em valor de carteira, quanto que isso representa em valor do volume de clientes. Exatamente. E aí você consegue medir tudo isso. Fazendo um passo a passo aqui, o acionado, então, é a pessoa que... O só acionado pra gente... é quem recebeu, por exemplo. O acionado é só quem recebeu uma ação. Tá. Então, eu mandei um SMS Então, pro eu Guilherme, conversei o Guilherme com é ele acionado. ou não, se ele interagiu ou não importa, eu Não só importa, acionei. você conseguiu acionar. Legal. O localizado... O localizado é quando foi possível o contato. Você conseguiu, além de mandar a ação, a pessoa te retornou, te deu, Legal. respondeu seu SMS, ligou na sua central. Esse é um cara localizado. Por que eu tô fazendo esse passo a passo para quem tá assistindo a gente? Porque dá pra gente cruzar uma informação com a outra, não dá? Dá, você Pra consegue. gente ver taxa de conversão. Tipo, Sim. por exemplo, eu acionei todos esses através de SMS. Porém, somente esses daqui me responderam. Na verdade, a intenção do funil é você fazer uma cascata de percentual. Então, você tem a sua base e você tem os seus acionados. Então, acionados sobre base, você vai ter um percentual. Localizados. O localizado você vai fazer sobre os acionados. Você vai ver o percentual de localização. Negociados, é negociado sobre localizado. Você vê daqueles caras que você conseguiu localizar, qual o percentual que você conseguiu negociar. É como se fosse realmente Um funil, né? um funil mesmo. Funil. Só o reincidente e o recuperado que tem que ser sobre o negociado, que é para você entender qual que é a sua efetividade na negociação e qual está sendo o seu percentual de quebra. Mas o acionado e o localizado e o negociado é feito cascata. É um pelo outro. Deixa eu fazer uma dúvida. Vamos imaginar que alguém pergunte assim, o reincidente, ele é aquela pessoa que, por exemplo, toda vez ele deixa passar a dívida todo mês, por exemplo, às vezes vence todo dia 10, mas só que ele só paga lá pro dia 13. Esse é um reincidente? Considera dentro desse perfil ou não? Dentro do que a gente está falando aqui, desse funil, não. Dentro desse perfil, desse funil, o reincidente é aquela pessoa que faz o acordo na negociação e quebra o acordo. Ah, legal. Eu acho que esse negócio de quebra... Esse tipo de comportamento, a gente faz ele a gente analisa de uma outra forma, né? Que é aquela pessoa que ela é uma inadimplência recorrente. Ele sempre fica inadimplente 3, 4, 5 dias. A fatura vence no dia 5, eu só recebo no dia 10. Então, todo mês eu pago no dia 10. Muitas empresas tiram esse perfil de cliente da base de inadimplente porque sabe que esse cliente sempre paga com atraso. Então, tem uma diferença de quem tem uma inadimplência recorrente de quem, de fato, fica inadimplente por um longo período. É legal esse volume de reincidentes, porque dá pra gente meio que desdobrar ele, né, depois, né? Sim. Tipo, investigar por que eu coloquei, fiz a negociação, cara, aceitei, legal, muito bom. Só que o cara, a hora que chegar ali de fazer o pagamento, não acontece. E aí você começa, às vezes, mapear os motivos, né? Por que isso está acontecendo? Às vezes é um volume muito grande de um mesmo assunto, de tipo, o mesmo motivo, e dá para fazer alguma ação para melhorar isso daí. Isso, porque aí você pode ver que ou a reincidência é por conta de que ele não tinha o valor naquela data do acordo, ou que ele entendeu que aquele acordo não ficou bom para ele não quis ligar para renegociar, ou é de fato uma pessoa que esqueceu, ou uma pessoa que só fez o acordo, como a Lígia comentou, para se livrar logo da cobrança, ou a pessoa não gostou da forma. Por incrível que pareça, tem pessoas que fazem acordo,
mas elas não se sentem à vontade durante o atendimento e ela não faz o pagamento porque ela não se sentiu à vontade, que ela se sentiu coagida a fazer aquele acordo durante o atendimento. Então também tem esse perfil. Então é bacana você mapear para saber como que a sua operação, como que as pessoas que estão responsáveis pela cobrança está tratando o seu devedor. Até porque o seu devedor de hoje pode se tornar o seu cliente de amanhã. Então você tem que ter um bom relacionamento com ele, mesmo que ele esteja devendo. Muito legal. A gente tem um comentário aí, né, no Facebook do Wagner. Ele comentou se tem alguma planilha pra gente compartilhar. Na verdade, acho que até uma ideia aí, né, pra gente criar essa planilha, compartilhar com os nossos clientes. Por quê? Porque a gente, aqui na Assertiva, a gente desenvolve muito material também para ajudar o pessoal no seu dia a dia, né? Não só os webinars, os materiais, tudo isso é para ajudar o seu dia a dia aí. Eu acho para fazer. que... E eu acho que, tipo assim, uma planilha dessa com certeza vai ajudar muito, eu né? acho que, pensando nesse insight do Wagner, a gente tem aqui hoje na administração da própria Assertiva, a gente usa alguns dashboards que são visões dinâmicas, mas são facilmente reproduzíveis numa planilha de Excel. A gente pode gerar esses insights, com certeza, é bem fácil de gerar e é bem importante para conseguir gerir a carteira. Né? Legal. Wagner. A gente consegue até fazer uma planilha com uma visão safrada, de acordo com o vencimento, qual vencimento tem o maior índice de quebra ou de inadimplência. Você consegue fazer de uma maneira bem bacana. Até para conseguir controlar os acordos parcelados também. Sim. Porque tem muito cliente que faz o acordo, paga a primeira parcela para ter o nome tirado da negativação e não honra o restante. Então é legal visão safrada também para você conseguir controlar esses acordos. Muito legal. Ô Wagner, eu vou deixar uma sugestão, já que você está assistindo a gente, para você pedir pro pessoal colocar meu e-mail aí nos comentários e você mandar esse pedido pra gente, que a gente faz questão de desenvolver aqui para vocês. O meu e-mail aí, o pessoal já fez uma cara, tipo, qual que é o e-mail dele? Vou falar aqui. Mas é o guilherme.alonco@assertivasoluções.com.br. Tá bom, Wagner? Sem cedilha, né? E sem acento também. Então, é muito legal você ter mandado essa sugestão e a gente com certeza vai desenvolver isso para vocês. Questão de métricas, assim, gente, eu acho que é super importante porque a gente fez até recentemente um webinar sobre indicadores, né? Sim. E quando a gente fala de indicadores, todas as áreas têm indicadores. E aqui a gente está dando para vocês cinco índices aí que você pode monitorar, né? Quando a gente fala de indicador, geralmente a gente traça um número com outro, mas a gente está falando aqui o que você tem que monitorar todos os dias na sua gestão, em cada ação sua, porque isso vai indicar se você está num processo de melhoria ou não, né? Porque senão aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. E a gente não consegue, e se a gente não gerencia, a gente não melhora. Então isso é o principal da questão da gestão da cobrança, né? Sim. Que a gente é apaixonado aqui por métricas aqui. Tem mais alguma coisa para falar sobre métricas? Acho que não, né? Eu acredito Falou que não. tudo. A gente vai ter um próximo webinar, né? Falando Sim. só de métricas, de como fazer essas aberturas. A gente vai abrir um pouco mais para colocar o que mais que a gente pode ter de indicador, que pode ajudar a dar alguns direcionamentos de ações que a gente vai fazer. A gente também vai ter um próximo webinar que a gente vai falar sobre atendimento, que é a experiência do devedor durante o atendimento, durante a negociação, que faz muita diferença para a efetividade de acordo essa experiência que ele tem na cobrança. Então aguardem que vai ter muita coisa bacana. Legal, gente. A gente está com compromisso aí, já falei com a Tabata, de estar aqui todo mês para falar algum tema sobre cobrança e também a gente vai falar muito sobre crédito também, né? A concessão de crédito, que é muito legal também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, acabou. Acabou. Obrigado. Opa. Gente, para finalizar aqui o nosso webinar de hoje, mais uma vez eu queria pedir desculpa, porque eu tenho certeza que se alguém estava no YouTube e não conseguiu assistir, teve que correr aqui para o Facebook. Eu mandei até SMS para as pessoas que se inscreveram para conseguir trazer vocês para dentro do Facebook. Mais uma vez eu peço desculpas, tá bom? Aproveitando que você está no Facebook, curte a nossa fanpage aí, curte a nossa página, porque a gente tem muito conteúdo todos os dias, você conhece um pouco mais da Assertiva. E também eu faço um apelo muito importante para você ir lá no YouTube agora e se inscrever no canal, também ativar o sininho de notificações para você sempre estar recebendo o nosso conteúdo, porque o YouTube ele sempre notifica as pessoas que se inscrevem e que mostram interesse também em receber essas notificações. Então você pode assinar lá o nosso canal também. Queria agradecer aqui a Lígia. Obrigada, gente. Queria agradecer a Tabata. Obrigada. E é isso daí, muito obrigado e a gente se vê no próximo webinar.